Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo para falar um pouquinho agora então sobre as eleições municipais de 2024. Como a gente disse no bloco anterior, nessa semana que passou, o Ministério Público Eleitoral, aqui de Uberlândia, assinou uma recomendação enviada a dirigentes partidários, movimentos políticos e também aos pré-candidatos da cidade para evitar ou interromper, cessar, acabar com a propaganda eleitoral extemporânea, aquela fora de época que tem sido realizada nos outdoors pela cidade, mesmo que de forma implícita, ou seja, o candidato não faz aquele pedido de voto explicitamente, mas acaba induzindo ao eleitor fora do período determinado, porque vai enaltecer as suas qualidades pessoais, os seus projetos, ou dizer alguma coisa que fez ou deixou de fazer. Isso é perigoso porque nós estamos no momento das eleições, mais precisamente agora é o período da janela partidária, tem muita movimentação já ocorrendo, inclusive na Câmara Municipal de Uberlândia, dos vereadores que estão na casa e que vão se mudar de partido. E para falar um pouquinho sobre tudo isso e as regras das eleições, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada um dos 5 promotores eleitorais que assinaram essa recomendação, é o doutor Daniel Marota Martinez. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu até fiz um vídeo para as nossas redes sociais aqui do Grupo Paranaíba na semana, quando essa recomendação foi expedida, e eu comecei dizendo assim, o Ministério Público Eleitoral entrou em jogo nas eleições. Eu sei que vocês já estão trabalhando há algum tempo, mas agora, mais precisamente, o Ministério Público falou, olha, chegamos e a gente já está de olho nas eleições municipais, mais precisamente nas regras, na legislação, que todo mundo está sujeito a obedecer. E esse negócio dos outdoors é delicado, né? Porque de uns tempos para cá, principalmente do fim do ano passado para o começo desse ano, doutor, o que se tem de outdoor na cidade falando projeto tal, eu sou autor do projeto tal, eu destinei tantos mil ou milhões de reais para a cidade, não está escrito. E isso pode ser propaganda extemporânea. Sim, nós temos uma regulamentação legal, antes até da própria regulamentação eleitoral, que proíbe, né, a autopromoção pessoal se forem usados recursos públicos, né, nesse tipo de propaganda, especialmente nos outdoors, né, que são um tipo de propaganda cuja visibilidade é gigantesca, né, nas principais vias da cidade, né, espaços, às vezes, outdoors muito grandes, né, que realmente chamam a atenção, né, com frases muitas vezes de efeito, que captam realmente a atenção das pessoas que estão ali passando. Todavia, é permitido, né, aos agentes públicos, né, fazerem esse tipo de autoelogio, vamos assim chamar, até de prestação de contas ao seu eleitor, utilizando seus próprios recursos, né? Todavia, no ano eleitoral, isso nós temos que enxergar isso de uma outra forma. Certo. Porque essas propagandas, esses outdoors, são custeados, né, pelos próprios, ou por particulares, né, às vezes nem pelos próprios candidatos, mas ou pelos potenciais candidatos. E o Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo, né, isso vem sendo discutido, na verdade, a questão da propaganda extemporânea, né? A legislação brasileira hoje ela permite a propaganda oficial a partir do dia 15 de agosto. Então, qualquer tipo de propaganda até o dia 14 de agosto, ela seria uma propaganda extemporânea, antecipada e, portanto, ilícita, sujeita a sanções, né, previstas na lei eleitoral. Mas há uma dificuldade, né, de se interpretar o que seria uma propaganda antecipada, porque durante muito tempo a jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral exigia o pedido explícito de voto. E a jurisprudência vem mudando, né? O Tribunal Superior Eleitoral veio, ao longo do tempo, modificando, evoluindo essa interpretação, e hoje a jurisprudência dominante ela entende que o autoelogio, a colocação de algo que a pessoa fez ou teve êxito no exercício de uma atividade pública, seria um pedido implícito de voto. Né? E, obviamente,
a conclusão, ao meu sentir, está absolutamente correta, porque você expõe seu nome, você expõe realizações que você teve, né, como prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado, né, não importa o cargo ocupado. E isso, né, ele acaba ficando registrado na cabeça do eleitor. Né? Então nós temos, primeiro, não é época de propaganda, né? A lei determina, dia 15 de agosto. Segundo, esse tipo de propaganda é muito caro. Né? É muito caro. Então aí você já separaria, né, os potenciais candidatos em dois grupos, aqueles que têm condição financeira de fazer esse tipo de propaganda e aqueles que não têm condição. E aí você já criaria uma desigualdade. Tanto é verdade que hoje, mesmo no período permitido, a partir de 15 de agosto, não é mais permitido propaganda de outdoors, em razão do custo, da dificuldade de partidos pequenos, candidatos pequenos, muitas vezes arcarem com isso. Então isso hoje é proibido, mesmo durante a propaganda permitida. O que leva, então, à conclusão, né, a meu sentir inexorável, de que esse tipo de sinalização e outdoors caracteriza, sim, a propaganda política antecipada e deve ter os rigores, né, que a lei prevê para isso. Né? O Ministério Público Eleitoral entendeu, até como há, né, como já houve durante o tempo, como eu disse, divergência na interpretação, né, e há ainda julgados, né, divergentes em relação a isso, que o melhor caminho primeiro é se recomendar, né, aos potenciais candidatos, vamos assim chamar, aos pré-candidatos, de que aquilo pode caracterizar uma ilegalidade, que pode ensejar medidas cabíveis, né, e recomendando que retirem. Né? Aqueles que retirarem ou que se abstenham nesse período de voltar a colocar, ou de colocar aqueles que não colocaram. Se, obviamente, é uma recomendação, né, com uma justificativa jurídica, né, toda uma construção, né, de um entendimento jurídico, mas, obviamente, aquele pré-candidato, potencial candidato, ele pode entender que ele está no direito dele, né, e manter, por exemplo, um outdoor desse. E aí, com isso, nós vamos estudar, né, as medidas cabíveis, né? Lembrando que é necessário que o candidato tenha conhecimento prévio a respeito disso. Né? Talvez numa eleição municipal a gente não enfrente muitas situações de desconhecimento do candidato, mas numa eleição para presidente da República, né, há vários julgados do TSE isentando os candidatos a presidente, porque num Brasil desse tamanho de país, muitos simpatizantes, muitas vezes a pessoa, ela própria vai, contrata o outdoor, coloca aquela mensagem ali positiva, né, ao candidato A, B ou C, sem o conhecimento. Eu acredito que em eleições municipais, mesmo Uberlândia, obviamente, sendo uma grande cidade, eu acredito que nós não enfrentaremos esse tipo de alegação de desconhecimento. Não, e agora com a recomendação, quem não tinha conhecimento passou a ter, porque a imprensa amplamente divulgou a recomendação e que também chegou a todo mundo.